Paz de Deus, amados. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma oração. Vamos falar de um assunto muito bom de se falar, né? Arrebatamento da igreja. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agora nós agradecemos a Ti pela graça e pela também, Senhor, oportunidade de liberdade para estudarmos a Tua palavra e podermos anunciar as coisas que o Senhor me deixou para nós. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que as verdades que forem faladas sejam elas aproveitadas em nosso coração, para a obediência à Tua palavra e preparo para estarmos unidos, esperando e aguardando essa vinda gloriosa de Jesus para levar a sua igreja. É no nome desse Jesus que nós oramos, Pai, e já agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos de Itoiocala vão estar assistindo hoje online ainda. Então nós vamos pedir aos irmãos de Itoiocala que deixem aí o seu comentário, para a gente saber que você está assistindo. Vamos então abrir a nossa lição na lição de número 7, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, de Apocalipse 4 até Apocalipse capítulo 7, né? Então, essa lição de hoje nós vamos falar sobre a terceira parte da tríplice divisão de Apocalipse feita por Jesus. Isso é, os eventos que hão de acontecer. Né? A igreja arrebatada, a igreja glorificada e também o início da chamada grande tribulação. É o objeto desse nosso estudo. O arrebatamento da Igreja de Cristo é o próximo grande evento aguardado ansiosamente pelos crentes. Encerra em si a bendita esperança, não só para os crentes vivos, que serão transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, como também os crentes que já dormem no Senhor. Esses também vão ressuscitar, terão novos corpos, revestidos de glória e de imortalidade. A palavra de Deus afirma que naquele dia nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. Consumado o arrebatamento da igreja, vai seguir-se então o estado de sofrimento e horror que é conhecido como a grande tribulação, quando do céu Deus vai derramar o cálice da sua ira, exercendo vingança contra aqueles que, a despeito das advertências do Evangelho, escolheram viver na prática contínua do pecado. Então, a revelação de verdades bíblicas, elas são contundentes, e os fatos apocalípticos por acontecer a qualquer momento devem despertar em nós grande temor. Não temor ao sofrimento, mas o temor ao Senhor, que é o quê? O princípio da sabedoria. Então vamos começar com a igreja, o capítulo 4, a igreja arrebatada. No capítulo 4 do Apocalipse tem esse início da parte 3 da divisão geral do livro, conforme nós vemos em 19, que é as coisas que hão de acontecer depois destas, relacionadas ao capítulos 2 e 3. Então essas coisas que hão de acontecer se estendem do capítulo 4 até o 22. Essas palavras abrangem então todo o restante do livro de Apocalipse. Então, a partir do capítulo 4, tá? Aí você tem aí um resumo do capítulo 4 até o 22, que é a visão do
de Deus do seu trono no capítulo 4, depois no capítulo 5, uma visão do Cordeiro glorificado, né? Depois, os 6 até o 18 vai falar da grande tribulação. Depois, dos 19, versículo 11 até o versículo 16, Cristo volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 20 trata do milênio e o capítulo 21 e 22 da eternidade como o Senhor. É o perfeito estado eterno. Então, vejamos a seguir, de forma ampliada, os eventos que hão de acontecer conforme apresentado no capítulo 4 de Apocalipse. Essas passagens parentéticas do Apocalipse. O que é isso, né? Bom, a estudar o livro de Apocalipse, nós não devemos ignorar que são suas passagens parentéticas. O que é isso? São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, nas trombetas e nas taças de juízo. Esses eventos, de parênteses, né, ocorrem quase em todo o tempo dos selos, trombetas e taças. Do capítulo 5 até o 17 de Apocalipse. E na sua ordem, a ocasião que eles aparecem no livro citado, né? É como um escritor que interrompe o fio da meada da sua narrativa, né, para destacar ou ampliar um evento específico. As 7 principais passagens parentéticas no livro do Apocalipse, que é entre parênteses, né? Apocalipse 7, de 1 a 17, 2 grupos de redimidos, um de judeus, outro de gentios, que o primeiro se acha na terra e o segundo se acha no céu. E depois do capítulo 10, de 1 a 11 até o capítulo 13, um anjo com um livrinho e também as 2 testemunhas. Essa é mais uma passagem parentética. E o Apocalipse 15, de 1 a 4, 7 anjos com as 7 últimas pragas. E o Apocalipse 16, do 13 até o 16, o ajuntamento dos reis lá em Armagedon. E o Apocalipse 17, de 1 a 18, fala da grande meretriz cavalgando uma besta. E o capítulo 19, de 1 até o 10, os 4 aleluias no céu, boda e a bodas do Cordeiro. Então, vamos ver. A parte B também fala sobre a visão de Deus no seu trono, né? A parte epistolar, quer dizer, a parte como se fosse uma carta, ela foi precedida da sublime visão de Cristo glorificado. E, de igual modo, a parte profética do livro, dos capítulos 6 até o 22, é precedida de uma visão deslumbrante de Deus no seu trono, aqui é o capítulo 4, e uma visão do Cordeiro. Então, a partir do capítulo 3, o final dele, nós não vemos mais o quê? Não vemos mais a igreja na terra. No capítulo 1 ao 3, a igreja é mencionada 19 vezes. Mas no capítulo 4 até o 21, não é mencionada uma só vez, aparecendo somente lá no final do livro, no capítulo 22, versículo 16. Então, depois vem as cenas que vai acontecer no céu. Se abre uma porta e ouve-se uma voz, Apocalipse 4, 1. E do capítulo 1, 20 até o final do capítulo 3, né, que é o começo do Apocalipse, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros que simbolizam as igrejas na terra. Mas agora no 4:1, ele fala diretamente do céu. Nós vimos na lição anterior que a fala de Jesus com as igrejas na terra, não só havia essas igrejas literais na época, mas elas também é uma explicação de como seria o desenvolvimento da igreja através dos séculos,
até chegar na nossa época, no nosso tempo agora. As duas últimas igrejas nós vimos que foram Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma igreja, e a única que Jesus não deu nenhuma reprimenda, nenhuma advertência, só elogiou, mas ele disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, por isso eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas a de Laodiceia, ele viu a arrogância do pastor daquela igreja, que era o anjo da igreja, que disse, somos ricos, não temos falta de nada. E o Senhor Jesus disse, você é cego, pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado e colírio para que vejas, e vestes brancas para que te vistas, antes que eu tire o seu castiçal do lugar. Mas arrepende-te. Então, aqui na última igreja, o Senhor chama ao arrependimento. Nós estamos vivendo praticamente esses dois tipos de igreja agora na Terra. A igreja Filadélfia é uma fiel, a igreja que procura pregar a palavra, ensinar a palavra e dar à igreja o verdadeiro sentido da vontade de Deus. Mas existe também essas outras igrejas que são Laodiceias, onde o povo comanda, é o povo que dita as regras na igreja e o pastor tem que ceder a isso para encher. A igreja são cheias, são ricas, poderosas, e os pastores acabam cedendo a isso, e eles acham que são ricos, que não tem falta de nada, mas nós vimos que Jesus está de lado de fora dela. É a igreja que Jesus disse, eu estou batendo, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então é uma igreja grande, uma igreja poderosa financeiramente, mas Jesus está do lado de fora. Então eles enchem a igreja por entretenimentos do mundo. Tudo aquilo que os jovens, que as pessoas gostam, que o mundo tem, vocês gostam disso, então vamos trazer para a igreja, já não precisa ir lá não, vem aqui na igreja que a minha igreja vai ter. Aí você tem todo tipo de atividades hoje em igrejas, e se você ver o que está acontecendo nas igrejas hoje, você fica alarmado de ver. Até mesmo luta de MMA dentro da igreja estão fazendo. Pastores lutando MMA dentro da igreja para mostrar que a igreja ela é assim. E outras coisas mais que eles fazem, festas juninas, né? São festas dedicadas a santos, que agora também estão fazendo dentro da igreja. Estão fazendo tipo de bailes dentro da igreja, danças que são mais aquelas danças de discos, né? Eles estão colocando dentro da igreja. Deixando também entrar os modismos desses robôs dentro da igreja, né? Trazendo para a igreja muita luz, muita cor, muita fumaça, e o povo nem sabe mais se ali é uma disco ou é uma igreja. E isso está assustando muita gente. Outros estão achando que isso é normal e até gostam disso. E nós estamos vendo aí a igreja de Laodiceia, uma igreja que o Senhor advertiu que se arrependesse, porque senão ele tiraria o castiçal do lugar. E nem todos esses que estão nessas igrejas são perdidos, porque dentro de toda a igreja tem os salvos e tem os não salvos. A igreja visível nós enxergamos com os olhos, mas a igreja invisível só Jesus sabe quem é. Amém? Então, nós vemos aqui que nós temos que entender essas cenas do céu. Por exemplo, no capítulo 3 nós não vemos mais a igreja na terra, porque o final dele acaba com a igreja lá de Laodiceia. Aí no capítulo 4, João diz, e eu ouvi a voz que do céu me dizia assim, sobe aqui. Então o arrebatamento de João a essa altura, né, dos fatos, ele tipifica o arrebatamento da igreja. Ao terminar a sua peregrinação na terra, imediatamente eu me achei em espírito, exatamente como será o arrebatamento. As pessoas de repente desaparecem, os mortos em Cristo ressuscitam e juntos nos encontramos com Ele nos ares.
E no céu, ele está dizendo aqui, está ex-armado no céu um trono. O trono, ele fala de poder e autoridade. É desse trono celestial que emana toda a autoridade. Ele é o ponto central de todo o universo, de toda a criação. E o Apocalipse é o livro do trono, de poder, de autoridade divina. E a expressão, e no trono alguém sentado, é o que retrata o quê? Retrata Deus, o soberano Senhor. E esse que se acha assentado no trono é semelhante, aí ele começa a demonstrar em termos visíveis, para a gente entender, é o aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. Se a gente for lá em Êxodo, no capítulo 28, nós vamos ver que essa pedra jaspe e sardônio era a primeira e a última pedra do peitoral de juízo que estava no sumo sacerdote, denotando que se trata aqui não de um trono de graça mas um trono de juízo. Se assenta para julgar. Vamos lá em Hebreus 4,16. Então, o arco-íris também aqui no versículo 3 é a demonstração visível da fidelidade de Deus para com o pacto com o homem. Semelhante ao aspecto, semelhante no aspecto do arco-íris. E depois fala da esmeralda. A esmeralda era a pedra preciosa que no peitoral de juízo do sumo sacerdote correspondia à tribo de Judá. E a tribo real, que é realçando assim, mais uma vez, a soberania do trono, porque foi da tribo de Judá que veio Jesus, o nosso rei e o nosso Senhor. O arco-íris foi dado a Noé como um sinal da aliança. Muita gente critica, fala que a Bíblia não fala arco-íris, fala arco de Deus, Então, mas para nós, tanto faz o arco-íris ou o arco de Deus, nos lembra sempre o pacto que Deus fez com o homem de nunca mais destruir a terra com água, porque agora será destruída com fogo. Então esse arco-íris dado a Noé como um sinal de sua aliança com Deus na dispensação do governo humano. Então, enquanto tiver vida na terra humana, Deus não mais destruirá a terra com água. E os 24 anciãos, que aparecem também aqui no versículo 4, não são anjos, porque eles cantavam o cântico da redenção como participantes dela, Então não pode ser anjos. Embora santos já coroados, em cujas cabeças estão as coroas de ouro, coroa e trono, amados, são prometidos aos salvos, nunca aos anjos. Okay? E também, certamente, são representantes dos santos o quê? São 24 anciãos. Então, 12 do Novo Testamento e 12 do Velho Testamento, que são as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos de Jesus Cristo. A tempestade iminente, e do trono saem relâmpagos e trovões. Isso fala de tempestade, simbolizando o quê? O juízo de Deus que está prestes a cair sobre a terra. Você tem referência a Isaías 61, Mateus, Romanos, e a expressão 7 tochas trata do escrutínio, da perscrutação do conhecimento total. 7 tochas. Tudo que fala 7 lembra perfeição. Okay? Então vai falar inclusive dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade é um Espírito, mas das 7 formas perfeitas de Deus de agir no mundo. Materiais desconhecidos, e ele descreve assim: há diante do trono um como que mar de vidro. Ele não fala que é um mar de vidro, mas sim como que. Por quê? Porque é a tentativa desse apóstolo de descrever esses materiais que ele está vendo com palavras que são insuficientes,
no vocabulário humano. São coisas que existem nos céus que não existe comparação na terra. O próprio apóstolo Paulo falou que ele viu coisas lá que não tem palavras, não tem nenhuma comparação humana que dá para explicar o que ele viu. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. Então, a dificuldade dele, de João agora aqui, é maior porque são materiais inexistentes aqui na terra. Mar de vidro. Um mar como que de vidro não se agita, né? A paz do céu, ela é imperturbável, apesar dos juízos que estão acontecendo na terra. É como que mar sem água, né? Também não há necessidade de purificação e lavagem da igreja. E também fala das criaturas viventes. E também no meio do trono, e à volta do trono, o que tinha? Então, 4 seres viventes cheios de olhos, que por diante e por detrás. E também no versículo 7 a 9, criaturas estranhas. Por que estranhas? Porque são desconhecidas dos homens, mas lindas. Então faz-nos lembrar dos seres da visão de Ezequiel, no capítulo 1, de 1 a 14, que posteriormente ele veio saber que eram querubins, né? São seres criados por Deus, que ainda não conhecemos, porque residem lá no céu. Pela posição aqui, no meio do trono, à volta do trono. Eles são como que oficiais de gabinetes de Deus, pois ministram junto ao seu trono. E o número 4, talvez aqui indique que eles tenham relações com a restauração da terra, cujo número simbólico é 4, né? Os 4 pontos cardeais, né? Então, tudo isso, a terra tem 4 estações, né? E tudo isso relembra o número 4, é o número referente à terra. Ficarão de fora os evolucionistas. Que é evolucionistas? Aquele que não acredita que o homem foi criado por Deus, mas que ele veio sendo uma evolução de macacos ou de uma ameba e de qualquer outra coisa, né? Bom, ele diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de quê? Leiam para nós. Alto, por favor. Todos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Vieram a existir e foram criados. Então não há um só evolucionista e nem humanista nessa adoração ao Criador, pois ela é baseada no Deus Trino, implícito nessa proclamação: Santo, Santo, Santo. E também é Deus, com sua causa primária de tudo, criando e formando todas as coisas. Uma coisa é certa, amados, o único que é incriado e criador é Deus. Já os cientistas, eles dizem: nada se cria no mundo, tudo se transforma. Essas cadeiras, tudo que você vê aqui foi transformado de uma matéria-prima que já existe. Não é verdade? Então, os cientistas dizem: nós vamos conseguir criar a vida. Então, eles pensam assim, mas tudo que eles vão fazer no laboratório tem que ser com matéria-prima, né, que já existe. Então, Deus disse: eu vou criar o homem. O homem disse: podemos também criar o homem. E aí, então, Deus disse: ok, então eu vou criar o homem. Deus pegou o pó da terra e fez o homem, e criou o homem. Aí o homem disse: agora eu também vou fazer. Ele pegou o pó da terra. Deus disse: não, o pó da terra foi eu que criei. Você tem que fazer de algo que você criou. Então, acabou por aí. Para aí a intenção do homem de achar que cria. Ele, na verdade, é uma força de expressão falar: nossa, quem criou isso aqui foi fulano, quem criou. Essa criar, aí no caso, é fazer, transformar a matéria-prima em alguma coisa que hoje beneficia a gente aqui, né? Você está vendo, tudo que você está vendo aqui é tirado de matéria-prima da terra.
né? Tudo que você está vendo e olha em volta, só nós que somos formados por Deus mesmo, né? E, então, essa que você está vendo aqui, tudo é os minérios da terra, as fontes tanto de minérios como das coisas, das árvores, né? Da criação da natureza que Deus criou. O homem transforma isso e só faz isso com a sabedoria de que o próprio Deus deu para ele. Então, é por isso que a Bíblia diz que tudo provém de Deus. Tudo. Quando você imaginar tudo provém de Deus, é tudo mesmo. Ok? 7.1? Hã? B. 2? E. 3? A. 4? D. 5? C. Então, B, E, A, D, C. Okay? Igreja glorificada. Agora vamos entrar no Apocalipse capítulo 5. Então nós já vimos e nós cremos que a igreja será arrebatada. A partir do capítulo 5 de Apocalipse, a igreja já não está mais na terra. Então aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação, vai ter dificuldade no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10. Vamos olhar o que está escrito? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Aí eles têm que arrumar alguma desculpa para transformar esse versículo em algo que não consiga desmontar o argumento que eles têm. O que diz aí no versículo? Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Não, peraí. Apocalipse. Perdão. Apocalipse 3. Ele falando com a igreja de Filadélfia, ele promete isso aqui para ele, para os crentes da igreja. Olha o que ele diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, está vendo, é uma promessa de Deus de guardar essa igreja fiel, verdadeira, missionária, tendo pouca força. Ele diz aqui, né? Você guardou a minha palavra, coloquei dentro de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa é a igreja de Filadélfia. Então, se nós queremos ser enquadrados nessa igreja, nós também estamos enquadrados no arrebatamento dela. Amém? Ok, vamos lá agora. A igreja glorificada, então nós já falamos que a igreja a partir do capítulo 4 já não está mais aqui, porque no versículo 1 diz, e eu ouvi a voz do anjo que falava comigo, a voz de trovão, dizendo, sobe aqui, e eu imediatamente me achei em espírito. Então, aí, a partir daí, capítulo 4 em diante, já não se fala mais de igreja. Bom, no capítulo 4, a adoração é prestada a Deus como Criador de todas as coisas. Evolucionistas não têm vez ali. E aqui, no capítulo 5, a adoração é prestada a Cristo como Redentor. E no capítulo 4, apenas os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoram a Deus. Mas lá no capítulo 5, a adoração é universal. Vamos ler todos juntos? Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Então aí já é o quê? A igreja estará também nesse culto universal, cujo tema do cântico de adoração é a redenção efetuada por Jesus, o Cordeiro de Deus. E o livro selado com 7 selos. Agora nós vemos que aparece que os 7 selos, né, que estão naquele livro que está na mão do que está sentado no trono, e não foi achado ninguém no céu nem na terra que era digno de abrir o livro e
desatar os seus selos. E o livro selado com 7 selos, selo na Bíblia fala de garantia, de posse, de proteção, de segurança, certeza de autenticação, de inviolabilidade. A expressão 7 selos fala da certeza plena de que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. E esse livro não é outro, senão o livro do juízo das nações. Um livro, como mencionado aqui na visão de João, nada tem a ver com os nossos livros atuais, que você pega aí esse livro do Etade, por exemplo, a Bíblia, né? Antigamente era pergaminhos, eram rolos, né? Que era pele de ovelhas, né? Que eram laminadas, e ali se escrevia e depois se enrolava. E também ele mostra que quando se tratava de documentos, como escrituras de propriedades, os selos eram colocados aos poucos, isso é, à medida de que se enrolava o livro, era colocado o selo, e eram na extremidade do rolo. Por fim, se aplicava um último selo ao longo da borda final do rolo, selando todo o livro. E quando se abria o primeiro selo, uma parte do rolo podia ser vista e examinada, e assim até o último. O leitor, ele pode ter uma ideia disso na própria Bíblia, quando a Bíblia tem um relato de propriedade comprada pelo profeta Jeremias. Ali em Jeremias 32, você vê que é um exemplo do costume antigo de comprar terrenos entre os judeus. O rolo da escritura era feito em 2 vias, uma aberta e a outra selada, isso é, era lacrada. A cópia selada ficava com o proprietário, para identificá-lo como sendo o comprador da propriedade, declarado na cópia aberta. Em caso de dúvida ou questão, o verdadeiro proprietário, tendo a cópia selada, ele tinha autoridade para abrir o rolo e revelar, retirar os seus selos. Por quê? Porque aí via que a propriedade realmente era dele. Era uma garantia. Hoje, por exemplo, nós temos no Brasil o registro de imóveis. Né? O que é registro? Você pode comprar um imóvel e ter escritura, mas se você não tiver o registro, você não é dono. Que alguém pode fazer outra escritura, né? E você vai ter uma dificuldade depois, vai ter que ir para o advogado, tudo. Mas quando você vai lá no registro de imóveis, registra a casa, registra o imóvel, aí você tem a garantia de que aquele imóvel está registrado no seu nome. Então aí, se alguém, por acaso, fizer qualquer gambiarra lá para poder arrancar de você o imóvel, você tem essa garantia. E nesse caso aqui, é como se você tivesse esse pergaminho, esse selado. Você abre assim, aqui é meu. E a visão do cordeiro? A expressão venceu aqui revela que Jesus já venceu para sempre. E assim nós, como ele, somos mais do que vencedores pela fé. Esses 7 chifres que fala aqui refere-se à plenitude de poder. Toda vez que a Bíblia refere-se a chifre, ele fala de poder. Tá? Até nos chifres da besta mesmo. Tinha 10 chifres, um maior, outro menor. Era poder. Poder maior, poder menor. Né? E no caso de também, quando a visão de Daniel sobre o bode, os 2 chifres, o cordeiro, os 2 chifres, né, carneiro, os 2 chifres, um maior que o outro, também fala do poder, que tinha mais poder o Ciro do que o Dario. Né? E o Dario era um subregente, não era rei, mas ele estava assumindo o reinado no lugar de Ciro, enquanto o Ciro fazia as suas conquistas. Então, na profecia aparece um chifre maior e um chifre menor. Agora, os 7 chifres, então, referem-se à plenitude de poder, da onipotência de Cristo, e os 7 olhos tem a ver com a sua onisciência e providência. Lembra o que nós falamos? Toda vez que a Bíblia fala dos 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Então, aqueles 7 olhos são olhos do Senhor que percorrem toda a terra. 7 Espíritos de Deus, aqui no versículo 6,
Mais uma vez, temos aqui um símbolo, como é também o cordeiro visto por João. Nesse mesmo versículo, 7 espíritos falam da plenitude da vida divina, pois sabemos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é um, e não 7. E as orações dos santos preservadas no versículo 8, a oração dos santos é na Bíblia comparada a incenso. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, Salmo 141, versículo 2. E a continuação desse assunto está em Apocalipse 8, 3 e 4. Enquanto não são respondidas, nossas orações, elas são preservadas sob cuidados especiais. Elas não são esquecidas. A Bíblia diz que todas as nossas orações estão diante de Deus. Algumas ele vai responder com sim, outras vai responder com não, e outras responderá com espera. É assim que a Bíblia nos mostra. Então, se você tem orado a Deus e tem esperado, e você tem promessa, e muitas vezes você acha que Deus está demorando, então você lembre disso. Deus vai dizer ou sim, ou não. Agora, se é promessa e ele prometeu, então ele diz, agora espera. No tempo certo você vai ter cumprida a promessa na sua vida. Amém? Bom, agora diz a passagem também aqui, o Cântico da Redenção dos Cordeiros, que diz, entoava um novo cântico. Novo porque jamais foi cantado. É novo porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu tema ligado à nossa peregrinação terrena, não poderá ser cantado lá. Né? Do céu eu tenho saudades, né? Mas não vamos ter saudade, não está lá. Né? E irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades estão. Não vamos cantar, porque já estamos lá. O hino 2 da harpa, né? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Você só tem saudosa lembrança e saudade de algum lugar que você não está, né? Como já estaremos lá, então o versículo 11 mostra que os 7 seres viventes já mencionados não são anjos comuns. O que ele diz? E uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Então ele viu e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Então a mesma distinção aparece lá no 7:11. Toda criatura que há no céu. Bom, há formas de criaturas no céu e também fora dele. Por exemplo, nas profundezas das águas, né, que desconhecemos, mas que existem. Tem um peixe que apareceu aqui no Japão de novo, né? Um peixe que ele tem metros de comprimento, mas ele vive no fundo do mar, nem se conhece. Mas ele sabe que existe porque apareceu agora, que deu para ver. Ele apareceu, aí deu para conhecer. Aí ele mostrou o peixe, eu vi, é um peixe comprido, né? Tem duas anteninhas assim, compridas também, que nós nunca vimos, porque são lá do fundo do mar, existem. E tem outros que a ciência nem sabe que existe, mas está lá, porque o fundo do mar, embora o homem fale que até chegou na Lua, mas o homem ainda não chegou no fundo do mar, ainda não chegou lá no abismo. Não existe nada que eles construam que suporte a pressão para chegar até lá embaixo. É destruído antes de chegar. Então, tem coisas que a gente não sabe nem na terra ainda. Imagina no céu. Né? E Jesus, quando estava na terra, ele falou, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Quer dizer, Deus, ele continua criando. E nós, quando estivermos no corpo glorificado, vamos poder ver, participar dessas maravilhas, porque como a Bíblia fala que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós estaremos herdando o que Jesus herdou. Já pensou que maravilha? A gente poder viajar nesse espaço sideral, sem nave espacial, sem nada, né? Somente sabendo que Deus
fez por nós. Você, o pastor está viajando, né? É gostoso a gente viajar nas coisas de Deus, né? A gente imaginar como será esse conhecimento, né? A Bíblia, inclusive, diz que quando nós tivermos essa plenitude, nós olharemos as coisas e não precisaremos perguntar, e já saberemos o que é. É algo que vai acontecer com o nosso conhecimento. Então, a forma de criaturas no céu, que também fala dele, por exemplo, a profundidade das águas, que desconhecemos, mas que existem, são reais. Certamente na época dos eventos do capítulo 5, cumprir-se-á na igreja, já com Cristo, as palavras lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que está escrito: Vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que verem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aleluia. Então, na verdade, a igreja de Cristo, Cristo virá para ser glorificado nos seus santos e admirado, porque hoje nós adoramos Jesus, nós glorificamos a Ele, mas não vemos. E nesse dia nós o veremos como Ele é. Então a nossa glorificação vai ser assim, visível como nós estamos aqui. Vai ser maravilhoso, né? 7,6. Aí tem parece que tem um errado aí, né? Qual que é? Hã? A 10, somente a 10, o resto está tudo certo. Ou está certo aí ou está errado? Hã? Qual que está errado? A última. Tá bom. Aí vamos no texto 3 para a abertura dos selos divinos, Apocalipse capítulo 6. Já no capítulo 5 de Apocalipse está registrado que João distinguiu na sua visão um livro selado com 7 selos na mão direita daquele que estava assentado no trono, e Cristo foi o único ser em todo o universo que foi achado digno de tomar o livro e abri-lo e também desatar os seus selos. Sabe o que significa isso? Sinal de propriedade. Deus entregou a Jesus os reinos do mundo. Lembra? E eles vieram agora ser do nosso Senhor. Então significa que só Jesus. Tanto é que João ficou até triste, né? Que foi procurado no céu, na terra, em qualquer lugar, no entre os anjos, alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Por que ninguém foi achado? Porque a ninguém foi dado essa propriedade. Só Jesus é o Senhor. Amém? Então, nesse livro, como veremos a partir de agora, estão gravados os juízos de Deus que fará cair sobre o mundo impenitente e rebelde a sua palavra. Nesse capítulo, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos, e ao ser aberto o 7º, no capítulo 8, houve-se também trombetas, e também de juízos sobre a terra, e por sua vez, ao ser tocada no capítulo 11, a 7ª trombeta dá início a juízos mais severos da grande tribulação, que são as das 7 taças da ira de Deus, anunciadas no capítulo 15 e executadas a partir do capítulo 16 de Apocalipse, as taças da ira. Portanto, os juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos, vai acontecendo uma coisa após a outra. Do último selo saem as 7 trombetas, e da última trombeta saem as 7 taças. A abertura dos primeiros 6 selos e os seres viventes. O que diz João? Vi Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Mais uma vez, então, em evidência, seres viventes proclamam a santidade de Deus. Ao aparecerem pela primeira vez no capítulo 4, eles têm interesse na restauração da terra e para isso tomam parte na execução dos seus juízos. São mencionados 18 vezes no livro do Apocalipse, a primeira em 4:6 e a última é lá no capítulo 19, versículo 4. Quando tudo no céu estiver pronto para a descida de Cristo,
com os seus santos. E o cavaleiro do versículo 2, que nós vimos, João fala aí? E eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Alguns entendem que esse aqui é Jesus, porque vem sentado no cavalo branco, vem com a coroa, com o arco, mas na verdade esse aqui é o anticristo, que será um tipo de Cristo. Ele vai querer ser igual a Cristo, ou vai enganar o mundo, e até os judeus vão ser enganados, né? A gente sabe disso. Então, na verdade, esse cavaleiro, ele não pode ser Cristo, porque este é quem abre o selo. Jesus é quem está abrindo o selo, do qual sai o cavalo e o cavaleiro, do versículo 2, e além disso, o que vem depois do cavalo branco, né, os acompanhantes de Cristo não são excelentes. Agora, a qualidade desses aqui não são. O cavalo, a fome, a peste, a guerra e a morte, os próximos 3 cavalos que saem. Que são cavalos que significam uma força que vai dominar o mundo, que vai estar no mundo. Cavalo lembra força, lembra poder. Ok? A terra sem paz. E sai um outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Ora, quem pode imaginar o que acontecerá com toda a terra sem paz? Né? Se hoje temos paz em algumas partes do mundo, nós vivemos o que estamos vendo, imagina toda a terra sem paz. Bom, haverá depois um racionamento severo no mundo. Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. A medida aqui é no original uma palavra que corresponde à capacidade de 1 litro, mais ou menos, entendeu? Antigamente se usava muito isso, né? Até vendia-se feijão, coisa, tudo dentro de litro. Se comprava dentro de litros, né? Então é uma medida. E um denário corresponde ao salário de um dia de trabalho. Então, e também fala de feras que estarão sobre a terra, né? Além de significar animais bravios, é possível também que essa expressão venha a significar uma multiplicação descomunal de micróbios, bactérias destrutivas nessa época. Imagina, nós estamos vendo aí os vírus aí que estão devastando o mundo e assolando os homens. Imagina isso multiplicado na grande tribulação. Crentes deixados no arrebatamento. Alguns não creem que ninguém será deixado para trás. Realmente, nem crente verdadeiro, fiel, será deixado para trás. Mas tem uns, como da igreja de Laodiceia, que Cristo está fora. Lembra? Cristo está batendo na porta. Deixa eu entrar. E se a pessoa continuar tendo Cristo como só alguém que vai servir quando ele precisar, e depois deixar Cristo de fora para fazer as outras coisas, viver a sua própria vida, como muitos dizem, somos livres, não existe mais pecado, não existe mais nada, estamos na graça. Tem hoje uma teologia chamada hipergraça, ou a supergraça. O que é isso? É uma graça tal que você, mesmo em pecado, adultério, prostituição, você vai estar salvo. Porque é a graça que você é salvo, não é porque você peca ou não peca que você é salvo. Nós sabemos que pela graça somos salvos, por meio da nossa fé. Mas a Bíblia também fala que aqueles que são salvos não vivem na prática do pecado. Não voltam para, como se fosse a porca lavada voltada ao espojadouro de lama, ou o cão que volta ao seu próprio vômito. Né? Assim é considerado o crente desviado, o crente que está dizendo que é crente, mas vive na prática da vida de qualquer maneira. Ele se julga livre para fazer o que quiser e tem a convicção lá dentro de que está salvo e de se ele morrer agora no pecado, ele vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que no céu não entra pecado, mas ele diz que o pecado já foi destruído por Jesus na cruz. O poder do pecado foi sim. Então quem está em Cristo está livre do poder do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. Então,
João diz lá, não, filhinhos, não pequeis. Não é isso que ele diz? Ele está falando para quem? Não é para a igreja? Filhinhos, não pequeis. Mas, se alguém pecar, então é possível que haja pecado. Nós temos o quê? Um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo justo. Então está certo, então eles estão certos. Não, mas ele diz assim, e se fizermos o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, ele diz também, a Bíblia também diz, aquele que se arrepende e deixa o quê? O pecado. Não é continuar pecando. Alcança a misericórdia. Então, nós estamos livres, mas não livres para pecar. Livres do poder do pecado. Okay? Então, essa é a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e o maligno não te toca. Ok? Então veja bem, esses anjos, eles têm interesse na restauração da terra e por isso fazem parte da execução dos juízos. Eles também mostram aqui esse cavaleiro, que nós vimos, cavalo branco, vindo acompanhado dos outros, né? Esse racionamento severo que vai haver, porque a terra vai perder a paz, e depois há um racionamento que vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar muita coisa. As feras também, elas, como diz aqui, pode ser que as feras, inclusive aqui no Japão, está se vendo muitos ursos e muitos animais, saem das montanhas por falta de comida, vai procurar comida na cidade, e eles atacam pessoas, e eles atacam o que tiver. Então também pode ser que aconteça isso, como haverá essas destruições da natureza, as feras vão sair do meio do mato para procurar alguma coisa para se alimentar. E eles vão entrar nas cidades, pode ser isso também, mas também pode significar esses bactérias, esses vírus, esses micróbios que estarão sem outbreak, quer dizer, fora de controle no mundo inteiro, né? E um exemplo está aí, que nós estamos vendo agora, né? Agora mesmo a China está vivendo outro sistema, outro problema com a disseminação desse vírus, que eles mesmo saíram de lá daquele mercado. Agora, as autoridades cientistas descobriram que foi daquele mercado de Wuhan, lá que saiu realmente o vírus que se espalhou para a humanidade. Então, hoje eles já estão reconhecendo isso. Eles comem animais vivos ali, amados. Eu vi um chinês pegando uma rã assim, viva, e enfiou na boca, rasgou assim, para mostrar que eles comem essas coisas. Morcego, né? Tem um restaurante que serve a sopa de morcego. Eu vi uma chinesa lá com um morcego dentro, um morcego inteiro, assim, dentro daquele charrão dele lá, e ela bebendo aquela água, né? Aquela sopa. E essas doenças vêm desses animais, né? E se espalham todo mundo. Agora, isso tem um propósito. Isso foi feito não de maneira assim, sem controle, foi feito controlado. Eles liberaram isso. Porque como é que de repente só no mercado ali aparece uma doença e o mundo inteiro de repente tem isso? Então é sinal que muita gente que tinha esse vírus foi espalhado pelo mundo para espalhar o vírus. Isso já está tudo previsto, mas e a Bíblia, ela não perde ponto para eles não. Deus, tudo que eles fazem, Deus já está registrado aqui. Crentes deixados no arrebatamento, 9 a 11. Almas sob o altar no céu. Bom, esses são os crentes que, ao serem deixados no arrebatamento, por serem apenas nominais, isso lembra? Crentes da Odisseia, crentes que só gostam de entretenimento, oba-oba, só quer bênção, determina, decreta que Deus vai fazer, determina que Deus vai fazer, e esses crentes só querem vitória, só pensam
perseguir os inimigos, os atravessar, ou perseguir, os alcançar, mas não lembram que tem muitos irmãos nossos morrendo aqui na Coreia do Norte, na China, e os países muçulmanos pela sua fé. E esses crentes são menos crentes que nós? Porque a gente só prega a vitória, né? Tem o culto da vitória, a quinta da vitória, a terça da vitória. Ei, gente, a gente cria esses nomes para atrair o povo. Na verdade, vem atraído pela vitória, pela bênção, nunca pela adoração a Deus. Bom, a gente fica imaginando como que Deus está vendo essas coisas. Como que Deus olha essas criações dos homens da sua igreja. Tentando, de alguma forma, motivar os crentes para vir ao culto, dando a eles a oportunidade de imaginarem uma grande vitória, quando na verdade você vem na igreja para adorar a Deus, quando você adora a Deus, a vitória vem. Então, simplesmente houve uma inversão. Né? Então, o crente tem que vir à igreja para adorar, e ao adorar e obedecer, a bênção é automática. É isso que é o jeito de Deus. O que Jesus falou? Deus sabe que você precisa comer, você precisa beber, você precisa vestir, é verdade. Mas o que Ele falou? O que deve fazer em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. É cultuar primeiro. E a consequência do culto é que vem a bênção para nós. Valorizar a palavra de Deus, lê-la, meditar nela de dia e de noite, nós seremos prósperos, que Ele diz, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? As folhas não caem, dá o fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. É isso que a Bíblia promete. Então, primeiro cultuar, para depois a bênção vir. E não ao contrário, eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Eu vim buscar uma bênção e só saio daqui quando Jesus me der. Tá? Então, vai ficando aí. Você vai dormir na igreja e a bênção não vem. Porque você não veio por causa de Jesus, veio por causa da bênção. Bom, essas almas debaixo do altar são crentes que, deixados aqui no arrebatamento, por serem apenas nominais ou separados de Cristo, despertaram, voltaram para Deus, mas morreram como mártires. Por quê? Porque esse governo do anticristo não vai tolerar que você seja fiel à sua religião, ao seu Deus. Ou você nega e toma a marca da besta, para você poder ter acesso a comprar. E nós já temos aqui já uma amostra, né? Deus sempre permite uma amostra desse, né? Lembra da questão da vacina? E houve que só podia comprar, só podia entrar nas lojas, só podia se tivesse ou no celular, ou no negócio da vacina. Isso é um teste, uma preparação para isso aí. A Bíblia diz que não vai poder comprar, nem vender, nem trabalhar, nem nada, se não tiver a marca da besta. E quem tiver a marca é porque adorou a besta em sua imagem. Só que esse já não entra mais no céu. Perdeu a chance. Agora, aqueles que rejeitarem isso, que não aceitarem, porque agora creem em Cristo, agora perceberam que realmente era verdade o que se falava, e eles estão vendo o que está acontecendo, eles vão dizer, mas eu não quero, eu já perdi a primeira oportunidade, eu não quero perder a segunda. Só que, vocês têm que ter uma ideia, esses já não são mais igreja. A igreja já foi arrebatada. Esses serão, que a Bíblia chama os rabiscos da colheita, que são aquelas, quando as colheitas passam, fica sempre alguma coisa atrás, que depois é colhida para servir de alimento. Então, assim também serão esses crentes. Muitas pessoas não creem dessa forma, não tem problema, isso é futuro. Mas nós estamos falando mais do que a Bíblia informa, e isso vai ser visto por aqueles que acreditam. Se acontecer dessa forma, vão poder dizer. São também aqueles que creram no Senhor após o arrebatamento. Muita gente já ouviu o Evangelho, mas nunca aceitou Jesus. São amigos de vocês, são colegas de trabalho, são pessoas da nossa família. Já ouviram o Evangelho, mas nunca aceitaram Jesus,
porque não querem se envolver com religião, aí ficam ouvindo e vendo o que acontece em muitas igrejas, em muitas lideranças fazendo coisas erradas. Então eles usam essa desculpa, porque na verdade a gente não tem que vir na igreja por causa de liderança, tem que vir por causa de Jesus. E você não tem que crer em Jesus por causa dos crentes são melhores, sim, porque a única forma de você entrar no céu é aceitando Jesus, não tem outro caminho, não tem outra porta para o céu, amém? Então, quando alguém te questionar, você fala assim, olha, você não pode ir na igreja ou aceitar Jesus por causa de pastores, por causa de membros, por causa de crentes. Você tem que aceitar pela sua alma eterna, porque a única porta para chegar no céu é Jesus, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Então você não tem que pensar no que as pessoas fazem. Se elas fazem errado, elas darão conta a Deus. Cada um dará conta individualmente a Deus. Então, cada um de nós, quando pregar o Evangelho, lembre-se disso. Diga para as pessoas, não olhe para as pessoas que você vê o erro delas, para você crer ou não em Jesus. Creia pela sua eternidade, pela sua salvação. Creia em Jesus, é o único que pode salvar. Então essas pessoas, elas serão mortas, né, e martirizadas, e suas almas acham-se agora na presença de Deus, debaixo do altar, esperando a ressurreição. Lembra que nós vamos ler lá na frente, até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Até quando? E ele diz, espera mais um pouco, que ainda tem outros que vão se juntar a vocês. Quer dizer, tem mais mártires que vão se juntar, que é esses da grande tribulação. Mudanças na superfície da Terra. A Terra que você está vendo hoje, o mapa mundo vai mudar. A geografia da Terra vai ser alterada pelos terremotos que serão permitidos. Ele disse assim, o meteoros e estrelas cadentes. O que a Bíblia diz aí? Vamos ler? As estrelas do céu caíram da terra. As estrelas do céu caíram da terra. Os eventos do versículo 12 e 13 são também abordados em Mateus. Muitas vezes, amados, essas estrelas dos céus podem não ser as estrelas mesmo, pode ser demônios, porque nós vamos ver que tem uma estrela que vai cair do céu, que é Satanás, e é dado um certo poder a ela, de abrir o abismo lá e tal, é Satanás. Agora, as estrelas do céu, por quê? São esses demônios que a Bíblia diz que eles habitam nas regiões dos ares. E eles podem vir para a terra para também fazer parte do juízo de Deus. E qual é essa mudança na superfície da terra? O que está escrito aí em Mateus, versículo 14? Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Uau! Não quero estar no Japão nessa época não, né? E isso aqui, se vai acontecer na grande tribulação, a gente não vai estar aqui mesmo, né? Mas imagina o Japão, que é só ilhas, né? As ilhas são removidas. Muitas ilhas vão desaparecer. E mais tarde, outra mudança geofísica ocorrerá no relevo do globo, conforme vemos em 16, 20 a 21. No momento em que Jesus vier sobre, também ocorrerão mudanças geofísicas, como vemos lá em Zacarias 14, 4 a 10, e no versículo 10 de Zacarias, no capítulo 14, a tradução correta é a da versão Almeida Revista e Corrigida, que registra exalçada em vez de exaltada, como está na versão Almeida Revista e Atualizada. Exalçada significa elevada, em referência a alterações topográficas. Mudanças maiores também ocorrerão na implantação do milênio, conforme lemos em Isaías 2, 2 e 35, 6, que são fatos literais, né? E agora, para alguns será tarde demais. Os versículos 15 a 17, nós vemos os grandes da terra, bem como os pequenos, isso é, as grandes pessoas, os mais ricos, as autoridades da terra, como os mais pobres, os mais humildes. Eles vão reconhecer quem é Jesus, mas é tarde demais. Vemos neles reconhecimento, um fato intelectual, isto é, eles reconhecem, mas não se arrependem, que é um fato do coração. Então é por isso que nós costumamos dizer, existe o convencido
e o convertido. O convencido, intelectualmente ele entendeu, mas nunca desceu para o coração. Então ele não se converteu. Então, a gente ora para que esses que se convenceram da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que eles também se convertam. E a única forma de conversão é crer em Jesus como Salvador, entregar a sua vida a Ele. Aí sim, é convertido. E agora quem vai direcionar a vida dele é Jesus Cristo, o Espírito Santo. O exemplo de Israel, que deixara o Senhor por outros deuses, também sendo isto uma das causas do seu castigo sobre o cativeiro babilônico. Lá ficaram curados da idolatria até hoje. Lembra que eu falei para os irmãos já? Que aos 70 anos de cativeiro na Babilônia, até o ano 536 a.C., que foi ao fim do cativeiro, ele tirou do coração dos judeus a idolatria. Então hoje o judeu pode ser até ateu, mas idólatra ele não é. Okay? Só assim chegaram a saber que o Senhor é Deus. No livro de Ezequiel, um dos profetas que bradaram a Israel em vão, 62 vezes encontramos a expressão: saberão que eu sou o Senhor. E souberam mesmo, através do castigo. Regressaram do cativeiro, buscaram ao Senhor de coração, como vemos no livro de Esdras e no livro de Neemias, mas nesses povos aqui do capítulo 6, não há qualquer mudança espiritual. Passaram a oportunidade. E esse é um assunto para séria meditação, se estivermos sensíveis e aplicarmos a sua verdade ao nosso viver. Nós que estamos na igreja, vocês que estão estudando letrado, nós temos que pensar isso. Será que eu não estou apenas convencido? Será que eu não preciso me converter? É uma questão do coração. É o coração que tem que falar. Você fala no coração com Deus. Ninguém pode julgar o outro. Ah, você não é muito crente, não. Você é crente mais ou menos. Não. Ninguém pode julgar. É Deus sabe. Entendeu? Bom, é um assunto sério. Nós devemos meditar nele. 7:11. B. 12. D. E 13. O A aí também está certo, mas você olhar o B também está certo e o C também está certo. Então, tem que ser todos, ok? Texto 4, salvos da grande tribulação. Capítulo 7 de todo o Apocalipse é a primeira passagem de natureza parentética desse livro. O parênteses aqui, em consideração, situa-se entre o sexto e o sétimo selos. O sexto selo ocorre em 6:12 a 17 e o sétimo no capítulo 8, versículo 1. Na cena parentética, que é entre parênteses, vemos dois grupos de redimidos, um dos judeus e outro gentios. O primeiro grupo está na terra, o segundo grupo no céu. 4 cantos da terra. Bom, são 4 pontos cardeais da rosa dos ventos, indicando as 4 direções da terra: norte, sul, leste e oeste. Essa maneira de indicar as 4 direções da terra é muito antiga. Lá já em Isaías, né, é 720 a 750 a.C., estava escrito o quê? Levantará o norte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Os 4 confins da terra, os 4 cantos da terra. Isso nada tem a ver com a noção popular de que a terra é quadrada, né? Tem muita gente que pensa que a terra é quadrada, para falar dos cantos da terra, né? Mas a gente não fala assim, ó, fica no seu canto, aí fica no meu. Né? Assim, é uma expressão de dizer, fica no seu lugar. Não quer dizer que é quadrado, né? Bom, anjos controlando os ventos. Aqui no versículo 1, ele diz: vi 4 anjos fazendo o quê? Conservando segundo os 4 ventos da terra. Então, aqui tem um vislumbre, amados, de que os anjos são, entre outras coisas, os engenheiros controladores das forças vivas do universo.
Em 14 e 18, nós temos outro anjo com poder sobre o fogo. Lá em 16:5, temos outro com poder sobre as águas, e assim por diante. Então, o selo de Deus e os selados. Agora que vem, nesses versículos, está o primeiro grupo de redimidos nesse capítulo, que é entre parênteses, né? O selo de Deus vivo. Então, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, esse selo que vai ser colocado nos 144.000, que são das 12 tribos de Israel, ele é um selo de uma proteção divina, mediante a inscrição dos nomes de Cristo, do Pai, nas frontes desses redimidos. Ele diz: e foi-lhes dado que não causasse dano à erva da terra, e nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mas também Apocalipse 14 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, 144.000 selados aqui é um grupo de judeus salvos e preservados durante a grande tribulação na terra, para testemunhar de Cristo em lugar da igreja. O grupo está na terra, a qual é mencionado no versículo 1 ao 3, e certamente é o cumprimento do que está aí previsto lá em Isaías 66, versículo 19, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com arco, e Tubal e Javã, até as terras do mar, mais remotas, as que jamais ouviram falar de mim, e nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Você não sabe que Isaías é um livro que é uma Bíblia em miniatura? Ele tem exatamente os 39 primeiros capítulos que falam do Velho Testamento e os outros 27 do Novo Testamento, completando os 66. E você olhando o livro dele de Isaías, ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, e ele fala inclusive no final do Apocalipse aqui, né? A respeito do milênio e tudo mais. É interessante você saber disso, né? Vamos lá agora à omissão das tribos de Dan e Efraim. Essas tribos, elas não aparecem arroladas entre as 12 tribos no versículo 5 a 8. Os seus nomes eles são substituídos pelo de Levi e de José. É só comparar a lista das outras como Gênesis e tal, Deuteronômio 33, e certamente Dan e Efraim são omitidos por causa da sua gritante e ostensiva idolatria, imoralidade e roubalheira. Dan, por exemplo, foi a primeira tribo a cair fundo nesses pecados, levando multidões na sua esteira. Os casos dos Juízes 18, por demais sério, os danitas, da tribo de Dan, cujas proezas aí relatadas agem como autênticos ladrões, sem qualquer motivo roubam o ídolo de Mica e ainda subornam o seu moço sacerdote, fazendo com que a idolatria que estava restrita à família de Mica fosse a religião da tribo inteira. E esse foi um procedimento por demais iníquo. O de Efraim não foi melhor. Dan e Efraim, então, não sendo selados aqui, passarão pela grande tribulação. Então, essas duas tribos de Israel, elas passarão por essa grande tribulação, sem a proteção do selo de Deus. No entanto, a lista das tribos em evidência diante do milênio de Cristo na terra, Dan vem em primeiro lugar, e logo depois a tribo de Efraim. O que significa isso? Como se explica? Certamente na conversão dos judeus durante a grande tribulação, Dan e Efraim não crerão a princípio, mas crerão depois. Deve ser isso. Acima de tudo está o quê? A graça de Deus para com os indignos, que nós também estamos hoje salvos pela graça de Deus, não é por mérito nenhum.
O caso de Rúben e Judá, sendo o primogênito de Jacó, Rúben, ele foi rebaixado. Por quê? Porque a primazia como é Judá, esse revés de Rúben decorre do seu abominável pecado, registrado lá em Gênesis 35, 22, e essas em crônicas também foi registrado, demonstrando a inominável fraqueza de caráter, a razão de Judá, não sendo primogênito, ser o primeiro da lista de Apocalipse 7, também advém do fato de que ele, Cristo, venha dessa tribo de Judá. Okay? Apesar da omissão de Dan e Efraim, o total de 12 tribos permanece em evidência, parece Deus querendo dizer que mesmo havendo mudanças por causa do fracasso do homem, o plano dele, o plano de Deus, o seu propósito, permanece firmes. E o segundo grupo de redimidos, qualquer, enquanto no céu, é constituído de todas as nações. E depois dessas coisas, o que ele diz? Multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, esse grupo é de gentios salvos durante a grande tribulação, uma vez martirizados, como vemos no capítulo 6, 9 a 11, aparecem agora perante o trono de Deus, eles ressurgirão, isto é, seus corpos antes do milênio, eles vão ressuscitar no final da grande tribulação, né? Como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 4, fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. Mas a primeira ressurreição, você tem que dividir ela em 3 fases para você entender. O primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado foi quem? Foi Jesus. Ele é a primícia do que dorme, o primeiro da ressurreição. Depois de Jesus, nós teremos a ressurreição dos crentes que estão seus nomes marcados no livro da vida do Cordeiro, que quando Cristo vier ficar nas nuvens para buscar a sua igreja, eles ressuscitarão. Então, é a segunda fase da primeira ressurreição. E a última fase, terceira fase, é no final da grande tribulação, onde esses que não subiram, que ficaram, mas que durante a grande tribulação não negaram o nome de Cristo, não marcaram seus nomes na mão e nem na testa, no número da besta, e nem adoraram a sua imagem, eles vão ressuscitar, serão mortos, mas vão ressuscitar e vão reinar com Cristo 1000 anos. Ele diz: esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Então, as 3 fases dela, muita gente não crê nisso, não crê dessa forma, até ri, mas a gente pode ler os textos bíblicos e ter esse entendimento, ok? Bom, as palmas das mãos, o que significa? Símbolo de vitória. Eles venceram. João os viu no céu. Não tinham coroas, somente palmas. Coroas são galardões para algo feito para Deus. O que significa? Quando a igreja for arrebatada, nós vamos primeiro no tribunal de Cristo, onde nós vamos passar nesse tribunal para cada um de nós receber das mãos de Jesus o galardão. E disse: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O que é galardão? É o prêmio que Jesus vai dar pelas obras que executamos para Ele aqui na terra. Tudo que você faz na igreja, ou pelo Senhor, ou na fábrica, em qualquer lugar da sua família, está lá no céu registrado. E Jesus, quando vier, vai presentear essas pessoas, galardoá-las. Isso é, vai dar esse prêmio para elas, né? Alguns não vão receber nada, mas estarão salvos, porque a salvação não depende de obras, ok? Mas eles vão sofrer detrimento, vão sofrer essa vergonha de não receberem galardão algum, porque não fizeram nada, só salvaram e ficaram ali quietinhos, né? E Deus deu dons, talentos, e Ele vai pedir, deu os talentos que Ele deu, né? Então, na verdade, são coroas, galardões de algo feito para Deus, e esses não tiveram oportunidade
para isso, porque uma vez professando a sua fé em Cristo foram os mortos. Outros, esses aqui, não vão ter galardão, porque nem tiveram tempo de fazer nada, né? Igual o ladrão da cruz, por exemplo, ele não teve tempo nem de se batizar nas águas, por quê? Porque não tinha tempo de mudar a vida ali, só mudou, de repente, creu em Jesus, Jesus salvou, e ele foi embora. Então, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que é isso? É tocante para os nossos corações, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Essa é a palavra do Senhor. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. B. Muito bem. Vamos agora para um break. Voltamos daqui uns 5 a 7 minutos.